Vamos estar abrindo a palavra de Deus para a nossa exposição desta noite. Capítulo 13 de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 13. (17 a 22). Êxodo 13, 17 a 22. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Pai, abrimos a Tua palavra e queremos que Tu abras o nosso coração e a nossa mente. Pedimos que através do Teu Santo Espírito, Tu tragas iluminação, orientação, unção, capacitação, para que a Tua palavra possa fecundar cada coração. Dos que estão aqui conosco e dos que estão conosco virtualmente. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. As colunas de nuvem e de fogo, sinal da companhia divina na jornada. A vida cristã é uma jornada, é uma caminhada rumo à pátria celestial. E não é difícil fazer a analogia que a caminhada do povo de Israel nos remete para a caminhada do novo Israel. Nós, a igreja, que somos o povo de Deus hoje, colocado por Deus. Na verdade, Deus só tem um povo. Chamou aquele povo, no qual veio o Messias, e a igreja agora continua. A continuação do povo de Deus, redimido. E eu queria então trabalhar um pouco esse texto hoje, pensando na caminhada do irmão Júlio César Acácio, irmã Sheila, que estão iniciando, e todos nós que estamos aqui, da igreja do povo de Deus. Se esse texto remete para sinal da companhia divina na jornada, quero lembrar então expressões que nós conhecemos. Dize-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Ou quem és. Uma frase. Então, com quem você tem andado? Com Deus. Ande só do que mal acompanhado. É outra expressão que nós usamos. O Senhor Jesus, ao enviar os 70 discípulos, enviou os 2 em 2. Só ler lá depois Lucas 10. Naturalmente porque um incentivaria o outro.
Qual é o contexto do texto que vamos falar agora? Que esse texto lembra que é sinal da presença da companhia de Deus na nossa vida. O povo tinha acabado de sair do Egito, da escravidão do Egito. Viveram escravos por mais de 4 séculos, 430 anos. E agora eles saem e estão livres. Escravos, agora livres. E Deus, na sua soberania, Ele é soberano. Ele conhece o coração dos pecadores. É Ele quem regenera os pecadores pela obra do Espírito Santo. Foi Deus quem decidiu. Não foi o povo. Para que esse povo aprendesse agora a vida de liberdade fora do Egito, foi Deus que levou esse povo ao deserto. Pedagogia de Deus. Se Deus perguntasse para o povo, agora vocês estão fora do Egito, vocês querem ir para onde? Mas Deus não perguntou. Deus conduziu o povo agora para o deserto. Para a escola do deserto. Para a experiência do deserto. Quando Deus retira um pecador da escravidão do pecado, Ele vai conduzindo essa pessoa por caminhos que muitas vezes representa a experiência deserto. Falamos um pouco de manhã na aula sobre isso. Um outro texto. E pensando nessa proposta então, que a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, isso era símbolo, isso representava a presença de Deus. Eu quero caminhar com algumas verdades sobre esse texto. A companhia divina é luz para a jornada. Em meio à escuridão, há uma luz. É impressionante, o texto fala aí, no verso 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. É fato de que caminhar numa escuridão à noite, em certas regiões, em certas circunstâncias, é algo impossível. E aquele povo, para caminhar à noite, tinha que ter a coluna de fogo. E não é difícil fazer uma associação que na Bíblia, Deus é luz, em oposição às trevas. É lógico que ali, nesse caso, representava a luz também física, para iluminar o caminho, para o povo caminhar à noite no deserto. Mas a Bíblia mostra que o nosso Deus transcende só a ideia de uma luz física que direcionava o povo para caminhar na escuridão. O nosso Deus é uma luz que, onde Ele está, a escuridão é afugentada. E eu escolhi só alguns textos que você já conhece, para mostrar que o nosso Deus, além de dirigir a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada, esse Deus é luz, no sentido espiritual, das trevas que podem estar no coração do pecador. Na Bíblia sempre, luz lembra o Deus que é santo, que é puro, que é verdade, em oposição, trevas que representam mentira, pecado, morte. A luz é vida. Eu pensei em alguns versos que vocês já conhecem. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Salmo 27, 1. O salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou o texto clássico, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Salmo 119 e 105. E eu gosto muito de lembrar que quando eu falo desse verso, você já sabe, só para lembrar, né? Que esse verso do Salmo 119, 105, possivelmente quando o salmista escreveu esse verso, ele estava se reportando uma prática daquela época. Qual que era a prática do mundo antigo? Como é que a pessoa caminhava à noite naquela época? Na escuridão. Amarrava uma lamparina em cada tornozelo. Ou uma candeia, né? Eu falo lamparina porque no meu tempo já era lamparina no sítio, né? Lamparina, com querosene. Né? Lá. E aí, então, a pessoa que ia caminhar à noite, para dar um passo, dar o outro, tinha a lamparina no pé. Assim como, para caminhar na escuridão física, tem que ter lamparina nos pés. Para caminhar frente à escuridão do pecado, temos que ter a luz inaudita da graça de Deus. A palavra de Deus direciona a minha vida, a minha história, me santifica, me repreende, me corrige, me dá segurança na minha caminhada a cada dia. A companhia divina é luz para a jornada. E não é muito difícil falar que o mundo está em trevas, que o mundo que vivemos está na escuridão do pecado, coberto de trevas. E para caminharmos nesse mundo, você precisa da luz da graça de Deus. E aí eu posso lembrar você, a profecia do profeta Isaías, mirando o Messias. O povo que andava em trevas, viu grande luz. Não foi uma luzinha. Grande luz. E os que vivem na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 2. Está chegando o Natal, né? Esse texto é lembrado. O Messias que viria ia dissipar as trevas da escuridão, trazendo a luz inaudita da graça, da presença, da salvação, através do Messias. E aí então eu concluo lembrando o texto de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, 12. A escuridão provoca medo, pânico. Né? Tem gente que não passa a noite perto do cemitério. Tem medo. É o pânico. Nós, com a graça de Deus, caminhamos em meio à escuridão que o mundo apresenta com segurança. Seguimos a Cristo. A luz que inundou o nosso coração, trouxe paz, esperança e salvação. Mas eu creio que é uma segunda lembrança desse texto. A companhia divina é incentivo, encorajamento para a nossa jornada. Não só é luz, mas me encoraja, me dá força na minha caminhada. Os discípulos no caminho de Emaús estavam tristes. Quando você lê o capítulo 24 de Lucas, você vai encontrar lá os discípulos estavam tristes, arrasados. O Messias tinha morrido. Eles estavam conversando entre eles. E agora? Tudo acabou. Mas o Cristo ressurreto se colocou no caminho com eles. Esse texto é impressionante. E durante a caminhada de Jesus com os discípulos que estavam tristes, arrasados, vencidos, eles encontraram um novo vigor, uma nova alegria. Se você ler o texto lá depois, você vai ver que ele foi discorrendo sobre as Escrituras. No final do texto, eles disseram, fica conosco. Eles perceberam, reconheceram que era Jesus.
E se você olhar no texto lá, de Jerusalém a Emaús, a distância era cerca de 10 a 12 quilômetros. E eles caminharam até Emaús. Sentaram-se à mesa com Jesus, reconheceram que era Jesus no partir do pão. E diz o texto lá uma coisa impressionante. Na mesma hora, está lá no texto, eles retornaram para Jerusalém. De vencidos, tristes, desanimados, foram revigorados com a presença de Jesus. Na nossa caminhada é assim, o Senhor desta mesa, o mesmo Deus que estava lá, coluna de fogo durante a noite e coluna de nuvem durante o dia, agora Cristo está conosco na nossa caminhada. Já estava lá também o Deus Trino, Jesus também estava presente lá, o Jesus pré-encarnado, mas agora está aqui, ele se encarnou, está vivo, o Senhor desta mesa caminha conosco. Eu queria nessa noite lembrar você que está aqui, você que está conosco virtualmente. Você está triste? Você está desencorajado, desestimulado, sem esperança? Alguém que está me ouvindo aqui nesta noite, ou virtualmente, está pensando em suicídio? Porque a vida não tem sabor? Porque a esperança foi embora? Porque o seu coração tem um buraco, uma crise existencial, que você não consegue preencher? Eu não sei como é que está o seu coração aqui nesta noite, ou você que está conosco virtualmente, mas uma coisa eu sei, que o Jesus está aqui, e pode preencher todo o seu coração, tirar você da ideia de qualquer ideia de suicídio, porque Ele traz esperança, alegria, gozo, sentido à nossa caminhada, e encorajamento para continuarmos caminhando com Ele a cada momento. O profeta Isaías disse o seguinte: Ele, Deus, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, 29. Para termos entusiasmo e encorajamento, precisamos da presença do Senhor. Eu quero fechar esse segundo ponto da minha mensagem lembrando uma palavrinha que você vai ouvir bastante daqui para frente, até dia 25 de dezembro. Emanuel, Deus conosco. O Deus que revelou a sua palavra, o Deus que levou o povo para o deserto, depois de tirar lá da escravidão do Egito. Usou a sua pedagogia de levar o povo agora ao deserto, para o povo saber quem era Deus, conhecer mais do caráter de Deus, da palavra de Deus, da obediência a Deus. Esse mesmo Deus retira você da escravidão do pecado e dá para você uma jornada agora, o Emanuel, Deus conosco. A nossa caminhada é com Ele, Ele está presente. Eu queria pensar em mais uma palavra. A companhia divina é realidade permanente na jornada. Querem ver no texto? Voltando para o texto aí, veja o verso 22. O verso 22 é muito claro. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Viram? Nunca se apartou. Está dizendo a palavra de Deus que Deus é uma realidade permanente em nossa jornada. Ele não fica comigo 6 horas por dia. E o resto do tempo eu fico achando que eu sou bom da história. Eu caminho, não.
realidade permanente na jornada. Ele está comigo. Nunca se apartou. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, João capítulo 14, os discípulos estavam tristes. O mestre vai morrer, vão ficar sem Cristo. Depois você vai ver lá em João 14. Ele prometeu, disse, não fiquem tristes. Não fiquem arrasados. Não fiquem vencidos diante das situações. Eu vou, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou enviar o Consolador, para que esteja para sempre. E ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está presente e habita em nós. Que é o Senhor desta mesa quem enviou o Santo Espírito. E o Senhor desta mesa fez uma promessa maravilhosa. A palavra de Deus tem muitas promessas. Eu quero destacar essa. Jesus, o Jesus ressurreto, afirmou de forma clara, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sou alguém que está viajando sozinho, como filho de Deus. Não. A presença dele em minha vida é marcante a cada momento. A sua providência. E pensando assim, eu quero caminhar então. Depois vamos cantar esse hino. Quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de um hino que faz tempo que nós não cantamos. Pelo menos eu não peço para cantar. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Quando terminar o sermão, nós vamos cantar esse hino. Minha conclusão e aplicações. A companhia divina é luz, direção para a jornada. Você nunca vai ficar na escuridão dos seus pensamentos, da sua vontade, dos seus desejos. Há uma luz inaudita na sua vida, Cristo Jesus. A companhia divina é encorajamento, ânimo para a jornada. A companhia divina é realidade permanente na jornada. E agora eu faço algumas aplicações. O caminho nem sempre é o mais perto. Veja no texto. Você que é cristão, filho de Deus, não pense no caminho mais perto. O povo lá poderia ter ido pelo caminho dos filisteus. Mas diz o texto no verso 17, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, Deus posto que mais perto. Nós pensamos às vezes que o caminho mais perto é o melhor. Sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. Deus tem a pedagogia certa para cada um de nós. O caminho do deserto, diz o texto. Pode ver no verso 18. Foi Deus que levou o povo para o deserto. Ele leva você e a mim para o deserto muitas vezes. Doença, problemas, dificuldades, angústias. Falei amanhã um pouco sobre isso. Mas é Deus que faz isso, visando o nosso bem. Temos que trilhar um caminho unidos, arregimentados, diz o verso 18. A ceia lembra a comunhão dos santos. Nós não somos peças isoladas. O verbo arregimentar lembra um exército unido. Faço até um gancho aqui. Ainda estamos respirando os 46 anos da igreja. Não caminhamos sozinhos. Somos um corpo, uma igreja, um grupo. Não somos isolados.
Você não pode pensar que você vive isolado. Nós somos uma igreja, um povo, caminhamos juntos, um ajudando o outro, um encorajando o outro, um orando pelo outro, um ajudando o outro. Temos agora, dia 15 de novembro, a confraternização. Passarmos um dia juntos. Vamos nos conhecer de forma mais íntima. Quem sabe sentar lá e conversar com pessoas que você não tem conversado. Isso é bênção, é corpo, é igreja, é família, é rebanho de Deus. Aquele povo tinha que caminhar como um exército, como grupo, pessoas unidas. Mas continua o texto. Rompimento com o Egito. Veja o texto. Por que levar os ossos de José embora? Uma coisa parece meio esquisita. Deixa os ossos para trás, né? Veja no texto aí, o verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Será que foi uma coisa assim? Só porque José tinha pedido? Fico a pensar que esse verso tem mais do que isso. A ideia é que quando a pessoa sai do Egito, sai da escravidão do Egito, sai do pecado, a minha caminhada agora é como nova criatura. As coisas antigas já passaram. Esses fizeram novo. Não tem que ficar olhando lá para o Egito, como o povo ficou olhando. Se eu pudesse voltar lá. As panelas de carne. O cristão não fica olhando para trás. Como disse Jesus, coloca a mão no arado e não olha para trás. É para frente. A escuridão ficou, o pecado ficou, o velho homem ficou. Agora, para frente, caminhando com Cristo, por Cristo e para Cristo. Mas, também diz aí que o Deus sempre proverá o seu povo. Deus nunca abandona o seu povo, Ele vai prover, assim como tinha a coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, Deus está provendo a nossa vida hoje, a cada dia. Proveu 40 anos no deserto com maná. E vai prover a minha vida e a sua até Cristo voltar, ou até você morrer e estar com Cristo. E a última coisa, Deus nunca se apartará do seu povo. Que bênção, que alegria, que gozo. O Senhor desta mesa vai nos ministrar o pão e o cálice hoje. Eu sou apenas instrumento nas mãos de Deus. Ele, o Cristo ressurreto, está presente. E Ele está dizendo para você e para mim: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos encoraje, para caminharmos com Cristo até a sua volta gloriosa.